É importante eu já começar esse vídeo falando para vocês que eu não sou filósofo, eu não sou professor de filosofia, eu não sou estudante de filosofia. Tudo aquilo que eu vou falar aqui neste vídeo se baseia nas impressões que eu tive ao longo das minhas leituras, que são leituras que não têm, portanto, um embasamento teórico adequado. Evidentemente que com isso pode ser que eu fale aqui muita abobrinha. Então, se você, enfim, tiver aí um conhecimento maior do que o meu, evidentemente que você pode se sentir livre, desde que, movido aí por uma coisa chamada cortesia, você pode se sentir livre, evidentemente, para me corrigir lá embaixo nos comentários, certo? E eu já digo isso porque é sempre muito complicado tentar lançar um olhar mais holístico a uma obra tão vasta quanto a obra do nosso amigo Michel Foucault, justamente por ser essa uma obra que se espraia por vários campos das ciências humanas e adjacências. Então vai desde a filosofia até o direito, passando pela história, passando pela psicologia, passando, enfim, pela análise do discurso e por aí vai. Apesar disso tudo, o que eu percebo é que é bem possível tentar dividir a obra do Michel Foucault em três grandes eixos a partir dos quais alguns temas vão se organizar. São esses eixos, então, um eixo mais voltado às arqueologias dele, que são aquelas obras em que ele faz algumas análises sobre o aparecimento das ciências humanas, como é o caso lá, por exemplo, de As Palavras e as Coisas, que é um dos livros seminais da obra do Foucault. Você tem como segundo eixo as chamadas genealogias, que são aqueles comentários acerca, principalmente da natureza do poder, como me convém aqui neste vídeo. E por fim, você tem um eixo que é mais ético, que fala da relação do sujeito consigo próprio e com os seus pares ali e com alguns outros sujeitos. Mas de uma maneira geral, ainda que de uma maneira não absoluta, um dos grandes temas da filosofia Foucaultiana, pelo menos é isso que me parece, que é um tema que vai estar presente lá nesses três eixos que eu acabei de citar aqui para vocês, é o tema do poder. E, pelo que me parece, para o Michel Foucault, apesar do caráter centralizador, o Estado não é o único detentor do poder. Por isso é que é preciso disciplinar os indivíduos de modo a não precisar puni-los no futuro por exercer o seu poder de modo a ir contra as normas, de modo a ir contra os interesses sociais. Nesse sentido, então, a disciplina, ela torna um corpo passivo. A disciplina, ela torna um corpo obediente, o que impossibilita esse sujeito, esse corpo, de questionar os reais motivos dos seus comportamentos e dos comportamentos alheios em sociedade. Então, nas palavras do Foucault, a disciplina vai docilizar os corpos. E eu estou usando esse termo de docilizar, que é um termo que vai aparecer aqui em Vigiar e Punir, que é, enfim, o livro que eu estou usando aqui para poder me basear ao longo desses meus comentários no início desse vídeo. E dentre as várias coisas que o Michel Foucault traz aqui em Vigiar e Punir, uma das mais importantes, pelo menos segundo a minha leitura, é a ideia de que você penaliza um criminoso para que ele e a sociedade vejam as consequências de um ato desviante, vejam as consequências de um delito. Então, quando você vai e aplica a pena, você está subordinando o criminoso, você está retirando o poder que antes pertencia a ele. Com isso, o preso perde o direito sobre o seu próprio corpo, e daí aquela ideia toda da docilização dos corpos. Então o preso ele perde o direito sobre o corpo, sobre o próprio corpo, e esse corpo vai passar então a ser propriedade do Estado até que o prisioneiro possa ser ressocializado, como é um termo que o Foucault utiliza aqui em algum momento. E o processo de ressocialização de um indivíduo acontece principalmente nas penitenciárias.
Por conta disso, então, em Vigiar e Punir aqui, o Foucault ele busca basicamente entender de que modo o poder punitivo surgiu e se estabeleceu tal qual nós o conhecemos até hoje em dia. E para poder fazer isso, então, evidentemente que o Foucault ele faz todo um apanhado histórico e começa se referindo lá à Era Clássica, quando a principal forma de punir um determinado ato desviante era por meio do suplício. Esse suplício ele era físico, quando a gente pensava na tortura, que era, enfim, a grande questão do suplício. Esse suplício ele era também psicológico, quando a gente pensa no medo que as outras pessoas sentiam de ser ali, enfim, vítimas dessa mesma punição. E esse suplício também era um suplício social, porque as sessões de tortura ali aconteciam em praça pública, então isso gerava um certo constrangimento, uma certa humilhação também para a pessoa que estava ali, enfim, sendo castigada. Então veja que isso acaba nos dando notícia de uma ideia que é a ideia da espetacularização do sofrimento, e isso vai ser uma coisa muito importante para o vídeo de hoje, enfim. Então, quando a gente pensa nessa ideia toda do suplício, é importante pensar nesse tripé que é o suplício físico, psicológico e social, que se coaduna muito bem a essa ideia da tortura, do medo e da humilhação. Porque quanto maior a crueldade com que que se estabelecia ali durante uma sessão de tortura, quanto maior a crueldade, maior o medo que as outras pessoas sentiam, e é por isso que essas sessões aconteciam em praça pública. E quanto maior o medo das pessoas, maior era o poder do comandante que havia, enfim, do governante que havia estabelecido aquele tipo de castigo ali para aquele criminoso. Pois bem, acontece que com o passar do tempo, essa técnica do suplício foi ficando ali de lado e foi substituída primeiramente por trabalhos forçados. Por quê? Os trabalhos forçados era um modo de fazer com que o criminoso fosse útil para a sociedade. Mesmo porque a pena de morte, como era o caso lá do suplício, mostra a deficiência do Estado no controle dos indivíduos. Então, quando você precisa punir uma pessoa com a morte, isso significa que você não soube discipliná-la antes para que ela não cometesse algum tipo de ato desviante, algum tipo de crime, enfim. Pois bem, paralelamente a esse surgimento aí dessa pena relacionada aos trabalhos forçados, você tinha também o surgimento das masmorras, que ganhou força porque estava evidentemente associada a outros aparelhos do Estado que têm como finalidade a disciplina. Segundo o nosso amigo Michel Foucault, esses outros aparelhos do Estado são lá a escola, o exército, a igreja, as fábricas e por aí vai. Só que, evidentemente, com o tempo, essas masmorras elas foram perdendo um pouco do espaço e foram surgindo as primeiras penitenciárias modernas que, em um primeiro momento, se baseavam em algo chamado sistema panóptico. Eu vou deixar aqui alguma foto, caso eu encontre, do que seria esse tal de sistema panóptico. Por quê? O sistema panóptico ele garante um maior controle sobre aqueles prisioneiros ali, porque o prisioneiro se sentia vigiado o tempo todo, tornando-se com isso ainda mais submisso. Então veja lá que o sistema panóptico ele favorece a docilização dos corpos. Esse tipo de sistema, pensando nesses outros aparelhos do Estado, para usar lá um termo do Althusser, que é um outro estudioso, enfim, muito importante. Pensando nesses outros aparelhos do Estado, é muito interessante a gente pensar, por exemplo, como até hoje as escolas se baseiam nesse sistema panóptico, porque você tem lá os alunos todos enfileirados e você tem um professor lá na frente e depois, eu não sei se você, enfim, aí já foi professor ou se você já esteve à frente de uma sala de aula, mas você consegue ver com uma clareza muito grande tudo aquilo que está acontecendo na sala. Então veja que isso me parece ser um bom exemplo do que seria esse tal desse sistema panóptico aí, ainda que, evidentemente, num presídio isso funcione de outro modo. Nesse sentido, então, a disciplina ela interfere nas relações humanas, tanto do ponto de vista estrutural, porque nós temos aí um Estado que fragiliza
os nossos corpos por meio da disciplina, como acontece lá desde da nossa ida às escolas, quanto do ponto de vista arquitetônico, quando nós pensamos no já citado sistema panóptico. E eu falei tudo isso porque, de um modo ou de outro, toda essa discussão sobre a disciplina, o poder, os corpos dóceis, a prisão, a submissão, o controle e a espetacularização do sofrimento vai estar presente no livro sobre o qual nós vamos conversar hoje, que é o Assim na Terra como Embaixo da Terra, da dona Ana Paula Maia. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Assim na Terra como Embaixo da Terra, que é um romance publicado em 2017 pela Ana Paula Maia, que como vocês sabem é a minha autora de literatura brasileira contemporânea preferida. É preciso dizer antes de qualquer coisa que os eventos narrados aqui em Assim na Terra como Embaixo da Terra são anteriores àqueles que vão se passar lá em De Gados e Homens, que é outro romance dessa mesma autora, para o qual já tem vídeo no canal. Eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde constam os vídeos para todos os comentários que eu fiz aqui sobre a obra dessa autora, porque eu acho interessante dizer para vocês que apesar de não haver uma necessidade de você ler todos os livros dela, seria interessante que você o fizesse, uma vez que existe uma série de diálogos entre esses livros por conta da recorrência e por conta da retomada de alguns personagens aqui. No caso aqui de Assim na Terra como Embaixo da Terra, nós vamos acompanhar um personagem chamado Bronco Gil, que teria um papel secundário na narrativa sobre o abatedouro lá de gados e homens. Então, evidentemente que eu sugiro que você, caso tenha lido aquele livro, você leia esse e vice-versa. Pois bem, existe uma série de questões sobre as quais eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês. E é claro que a primeira delas não poderia deixar de ser sobre o título deste romance, que estabelece um diálogo imediato com o texto bíblico quando a gente pensa lá no Pai Nosso. Só que o reino que vai servir aqui de modelo à terra não é o reino dos céus, não é? Ao contrário do que acontece lá com o Pai Nosso. Isso, de certo modo, já nos evidencia a condição dos personagens desse romance que, por não terem liberdade ou poder sobre os próprios corpos, são como cadáveres adiados para falar lá junto com o nosso amigo Fernando Pessoa. Outra coisa que vai ser muito importante aqui ao longo deste romance é o espaço em que essa narrativa se passa, que é uma colônia penal. Evidentemente que isso já estabelece um novo diálogo intertextual, dessa vez com um conto do Kafka chamado Na Colônia Penal, que eu li recentemente nessas duas edições aqui, em português e em francês. Já tem um vídeo bem antigo aqui no canal sobre este conto aqui. Eu vou deixar o link para ele lá embaixo, ainda que eu esteja pensando seriamente em refazer aquele vídeo. Mas enfim, pensando ainda nesse espaço da colônia penal, que é o lugar onde ocorrem essas ações aqui, antes essa colônia penal era uma fazenda de escravos, o que, pensando novamente no título aqui do romance, aproxima esses prisioneiros do presente e os escravos do passado. Mas veja bem, isso não significa que a autora esteja dizendo que os bandidos aqui são coitadinhos. Muito pelo contrário, desde o início a gente sabe que nós estamos aqui lidando com ladrões, assassinos, estupradores e gente da pior espécie. E é justamente por conta disso que existe todo um desconforto ao ler este livro aqui, porque, querendo ou não, você acaba se identificando com gente dessa estirpe. Então veja bem que é um livro que incomoda, principalmente quando a gente pensa nesses personagens, naquilo que eles fizeram de suas vidas até esse ponto aqui
da história. E, evidentemente, com isso, outra questão muito importante aqui para esse romance são os personagens em si, porque mesmo aqueles que representam o Estado, ou seja, o Taborda, que é o carcereiro, e o Melquíades, que é o diretor aqui dessa penitenciária, né, dessa colônia penal, e que são personagens que, pelo menos em teoria, deveriam representar ali o bem, uma vez que eles estão a serviço do Estado, mesmo esses personagens já foram corrompidos pelo mal daquele lugar. Com isso, todos os homens que vão constar aqui neste romance, eles são reduzidos quase que inteiramente aos seus instintos. Eles se tornam quase animais nessa colônia penal aqui, de uma maneira geral, desde o mais infame prisioneiro até o diretor da penitenciária, todos eles são criaturas extremamente animalizadas. Isso, evidentemente, já aponta para a questão da falência da linguagem, que é um dos grandes temas da literatura aqui do nosso amigo Franz Kafka, não apenas na colônia penal, mas de uma maneira geral. E é claro, ao nos depararmos com esses personagens que foram reduzidos ao seu estado mais bruto, ao seu estado mais animalesco, uma das outras grandes questões aqui deste romance, sobre a qual gostaria de conversar um pouquinho com vocês, é a questão do mal. E definitivamente o mal é um dos grandes temas do livro. Isso porque fica claro que o lugar em que foi construída essa colônia penal é um lugar maldito, é um lugar amaldiçoado. Primeiro ele foi uma fazenda de escravos, e daí todos os escravos morreram e estão enterrados em tudo que é lugar. Depois ele foi uma fazenda de gado, e todo o gado que ficava ali morria, que é uma coisa que vai estar novamente presente lá em De Gados e Homens, então novamente aí uma relação entre esses dois romances. E agora ela é uma colônia, esse espaço é uma colônia penal, e daí você tem todo o sofrimento que está acontecendo ali, que nos vai ser narrado aqui. Então veja que é um lugar sinistro, é um lugar maldito, é um lugar que, conforme mesmo lendo, você sente um certo desconforto quando quando esse narrador vai se deter a descrever ali alguns aspectos desse espaço. Mas enfim, só que voltando a essa questão ligada lá ao mal, não é um mal místico, ou pelo menos não é um mal inteiramente místico, esse mal que vai rondar aqui esses personagens. Ele é um mal que ele vai se manifestar quando o ser humano entra em contato com aquilo que ele é de verdade. Nesse sentido, então, este romance aqui me lembrou bastante do Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que tem também essa mesma proposta de mostrar o ser humano reduzido àquilo que ele é de fato, e não é enfim, a experiência advinda dessa redução não é nem um pouco positiva. Então, o mal presente aqui neste romance é uma presença constante ao longo de todo o livro, e ele parece espreitar e contagiar esses personagens por todos os lados. E pensando nisso, então, uma figura que vai ser muito importante aqui neste romance é a figura do javali, que já vai aparecer aqui desde a capa do livro, porque existe um javali rondando ali essa colônia penal, e ninguém sabe como foi que ele apareceu ali, mas estão tentando fazer de tudo para caçá-lo, como efetivamente conseguem fazer. Justamente por conta disso, esse javali acaba sendo um símbolo deste lado mais animalesco desses homens, mesmo porque eles próprios, esses próprios prisioneiros aqui que estão caçando o javali, também vão ser caçados em um determinado momento aqui. E é justamente por conta disso que existe um jogo muito interessante entre esses homens e o javali, porque afinal de contas a gente tem que se lembrar que o javali, para além de ser a caça, ele também é um exímio caçador. Então, essa posição dística, digamos assim, da imagem do javali vai reverberar mesmo na construção desses personagens e no desencadeamento aqui das ações deste romance. E daí, pensando nesse javali, pensando nesses vários significados que vão sendo incorporados a ele,
ao longo da narrativa, é bem possível pensar nesse animal aqui como um símbolo desse mal onipresente que circula por todo esse lugar. E essa onipresença do mal é uma coisa sobre a qual eu vou falar também mais pra frente nesse vídeo. Mas enfim, justamente por conta disso, esse daqui é um livro que ele tem um clima muito pesado, um clima muito opressivo, tenso, quase claustrofóbico mesmo. Então assim, é um livro que, apesar de eu ter gostado bastante de ter lido, foi uma experiência de leitura um pouco negativa, justamente por conta daquilo que eu senti ao longo do meu contato aqui com essa narrativa, mas enfim, isso é coisa para outro momento. Bom, toda essa ideia acerca da condição desses prisioneiros, acerca da representação desse javali e principalmente sobre essa relação entre o mal e o poder me lembrou bastante do Senhor das Moscas, que é um romance do William Golding, que eu cheguei inclusive a reler para poder enfim gravar esse vídeo aqui, e para o qual já tem vídeo, um vídeo bem antigo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo, ainda que novamente eu tenha planos de refazer aquele vídeo em algum momento do futuro, mas enfim, ao pensar aqui então, a fazer essa relação entre esses dois livros, a principal coisa que me chamou a atenção é essa ideia da manifestação do mal e de como que o mal se relaciona com o poder, porque em ambos os livros nós temos sim essa ideia toda da representação do javali, nós temos em ambos os livros a ideia da caçada aparecendo aqui como metáfora para uma coisa muito maior, porque aqui em O Senhor das Moscas nós acompanhamos a história de um grupo de meninos que sobreviveu a um acidente aéreo e acabou se refugiando ali em uma ilha. Então no começo era tudo uma maravilha, aquela coisa toda, um bando de pré-adolescentes sozinhos em um lugar sem a supervisão de nenhum adulto. Só que aí conforme o tempo vai passando, as coisas vão se tornando cada vez mais tensas porque esses meninos se veem reduzidos àquilo que eles são de verdade. Então veja que novamente há aqui uma relação entre esses dois romances. Então quando a gente pensa na galeria de personagens aqui do Senhor das Moscas, me parece que três acabam recebendo um certo destaque. O primeiro deles é o Ralph, que é um menino muito carismático e acaba sendo, justamente por conta disso, democraticamente eleito como o líder do grupo de meninos ali. Ele é uma pessoa muito preocupada e que sempre pensa ali a longo prazo. Então, por mais que ele ache que seja muito legal eles ficarem ali na esbórnia brincando o tempo todo, ele acredita que eles precisam fazer alguma coisa para poder sair daquele lugar. Justamente por conta disso, ele é a imagem da disciplina. Por outro lado, você tem como contraponto ao Ralph, você tem a imagem do Jack, que é o líder do corpo militar, digamos assim, que é o grupo responsável por conseguir comida ali para aqueles meninos. O Jack, ele vai se opor à liderança do Ralph justamente porque ele usa o poder para poder manifestar o seu lado mais irracional e para poder saciar as necessidades mais imediatas desse grupo de meninos, e justamente por conta disso, ele vai ser, e por conta de algumas outras questões que eu não vou mencionar aqui, ele vai ser a imagem da punição. Então veja que você tem essa dualidade, disciplina e punição aqui neste livro, e que vai estar presente aqui também no romance da Ana Paula Maia. E por fim você tem o terceiro grande personagem, pelo menos segundo a minha leitura aqui deste romance do William Golding, que é o Simon, ainda que você tenha outro personagem que é o Porquinho, que também tem uma certa relevância aqui. Mas para os meus propósitos, o Simon é que acaba tendo um papel de destaque aqui, porque ele vai representar o poder místico, o poder religioso, justamente porque ele consegue se comunicar com uma realidade sobrenatural, com esse tal Senhor das Moscas aqui, e daí você vai ter que ler o livro para saber como é que isso acontece, mas enfim, o fato é que tem um monstro circulando ali, rondando a ilha em que esses meninos estão, e o Simon acaba acreditando que esse monstro, na verdade, é uma projeção da maldade dos próprios meninos, é uma projeção da natureza humana em si. Então essa ideia acaba sendo muito interessante e muito bem reaproveitada, não sei se até que ponto de maneira inconsciente aqui por parte da Ana Paula Maia,
neste seu romance. Então é muito interessante observar esse paralelo entre os dois romances, enfim. Então, evidentemente, eu sugiro que você leia os dois livros assim, meio que juntos, para poder entender um pouco mais essa relação que se estabelece entre eles. Então, de uma maneira ou de outra, tudo isso que eu falei aqui sobre O Senhor das Moscas vai estar presente aqui também no livro da Ana Paula Maia. E daí o que acontece é o seguinte: a grande questão do Assim na Terra como Embaixo da Terra é que essa colônia penal está para ser desativada, o que acaba evidenciando a falência do sistema carcerário. E sobre isso nós temos que nos lembrar que este livro aqui foi lançado pouco tempo depois daquela crise penitenciária que aconteceu em janeiro de 2017. Não sei se vocês estão se lembrando disso, mas enfim, janeiro daquele ano teve toda uma questão, uma rebelião em alguns presídios e tal, e tudo isso acabou levantando essa discussão, né? Então é muito interessante perceber o timing do lançamento, da publicação efetivamente deste romance aqui. Mas enfim, o fato então é que esses personagens, justamente pelo fato dessa colônia penal estar para ser desativada ali, esses personagens estão esperando a visita de um oficial de justiça, e daí você vai ter que ler o romance para poder saber se ele aparece ou não. Enfim, leia para você poder entrar em contato com maiores detalhes da narrativa. O fato é que, sobre tudo isso, logo no início aqui do romance, o narrador acaba descrevendo a carcaça de um cachorro que morreu ali na colônia penal. E ao descrever a carcaça deste cachorro, o narrador já dá para o leitor essa ideia da corrosão, essa ideia da finitude, e acaba servindo de metáfora para todo o sistema que vai ser representado por aquele lugar e por aqueles personagens. Então veja que isso é uma coisa muito interessante. Essa ideia da falência e da corrosão vai ser algo que vai estar presente também em vários níveis ao longo dessa narrativa. Justamente pelo fato de que essa penitenciária está ali para ser desativada, o Melquíades, que é lá o diretor da colônia penal, ele acaba ficando cada vez mais violento, porque afinal de contas ele sabe que ele vai perder o pouco poder que ele tem, e ele sabe que fora dos muros dessa colônia penal ele não é ninguém. Então a perspectiva de perder o poder que ele tem é algo que acaba desestabilizando esse sujeito, e ele começa a agir de maneira cada vez mais deslocada, e com isso ele começa a caçar os prisioneiros. Tanto é assim que em vários momentos aqui a gente fica sabendo que na verdade era para ter 40 presos ali, mas desses 40 só sobram 4 porque os outros 36 foram mortos durante essas caçadas aqui feitas pelo Melquíades. E daí durante essas caçadas fica evidente o grau de animalização desses homens, incluindo o próprio Melquíades, porque curiosamente, e isso é uma coisa que evidencia a dualidade na representação aqui da imagem do javali, conforme a gente vai acompanhando essas caçadas, é muito interessante porque tanto o Melquíades quanto esses presos que ele está caçando são comparados com este animal aqui. Então é muito interessante observar como que ele vai como que a imagem do javali vai assumindo diferentes posições ao longo de todo o livro. Mas enfim, lembra lá também, como eu falei para vocês no início desse vídeo, que segundo o que fica dito aqui pelo Foucault, é possível a gente pensar que o preso perde o poder sobre o próprio corpo e que o corpo do prisioneiro acaba passando a ser posse do Estado. Então, o preso pertence ao Estado, e é justamente por conta disso que o Estado vai lá e encarcera o preso. O problema é que aqui em Assim na Terra como Embaixo da Terra, o Estado é representado pelo Melquíades. E o Melquíades é um sujeito opressor, violento e transtornado. E inclusive a gente vai começando a perceber aqui que ele é tão prisioneiro daquele lugar quanto esses criminosos que teoricamente ele deveria ali encarcerar. Então,
uma coisa muito importante acerca deste lugar aqui, acerca da colônia penal, é que ela é muito famosa devido ao fato de que nenhum prisioneiro nunca conseguiu sair dali. Nenhum prisioneiro nunca conseguiu sair daquele lugar por 3 motivos. Primeiro, porque é um lugar muito afastado. Segundo, porque os muros são muito altos. E terceiro, porque todos os prisioneiros usam uma tornozeleira que, segundo a lenda, explode assim que eles vão alguns passos para além do muro daquele lugar. Então aí você vai ter que, evidentemente, ler o romance para poder saber se essa história é verdade ou não, se isso se confirma ou não em algum momento do romance. Mas enfim, justamente por conta disso, porque nenhum prisioneiro nunca saiu ali daquele lugar, o Melquíades acaba dando uma vantagem de 20 segundos para que esses presos que ele vai caçar corram antes que essa caçada efetivamente comece. E é claro que com isso a gente passa por um momento de tensão crescente ao longo da descrição de todos esses eventos. Só que essa tensão, ela é algo que acontece ao longo de ela vai estar presente em todo o romance, porque apesar de tudo, a colônia penal, como é descrita aqui, é um lugar silencioso demais, é um lugar tranquilo, é um lugar calmo demais. Então, sabe naqueles filmes de terror, quando tudo está muito bem e daí você começa a desconfiar que algo muito grave vai acontecer? Pois é, esse é um sentimento constante ao longo de toda a leitura aqui deste livro da Ana Paula Maia. Fora tudo isso, como eu já falei para vocês, a colônia penal é um lugar isolado, é um lugar parado no tempo, que dá a impressão de que essas pessoas aqui estão vivendo em um eterno presente. E isso, essa ideia desse eterno presente, mais o estado físico da colônia penal, acaba tornando este um ambiente quase pós-apocalíptico. Então você quase que percebe que esses personagens aqui são as últimas pessoas de todo aquele lugar, são as últimas pessoas da civilização, e isso é uma coisa muito importante que vai aproximar muito bem este romance aqui do livro mais recente dessa autora, que é lá O Enterro e Seus Mortos, para o qual já tem vídeo aqui no canal também, e o link, como eu falei para vocês, vai estar na playlist lá embaixo. Mas enfim, pensando nesse eterno presente e pensando também em como ele se relaciona com a manifestação do mal, que é, como eu já falei para vocês, um mal onipresente, como eu disse para vocês em um vídeo aí para trás comentando sobre a obra da Ana Paula Maia, é interessante perceber como essa autora consegue estabelecer, mesmo que de maneira sutil, uma série de diálogos com o texto bíblico. Justamente por conta disso, é preciso que a gente pense um pouquinho que o fato de Deus ser uma figura atemporal, ou seja, o fato de Deus ser eterno, acaba mostrando ao ser humano, acaba nos mostrando que nós somos marcados pela finitude. Ao contrário de Deus, nós vamos acabar um dia, certo? Ora, dizer então que as coisas são um eterno presente para os personagens deste livro aqui, significa dizer também que Deus se ausentou daquele lugar. Porque se a imagem de Deus marca o ser humano como um ser temporal, a ausência de Deus faz com que o homem viva na eternidade. O homem não percebe que é mortal a partir do momento em que você tira a imagem de Deus, e é justamente por conta disso que nós temos uma necessidade de acreditar nas coisas, porque lembra lá, nós temos muito medo da morte e toda aquela coisa. Então, mesmo que em termos filosóficos, isso é uma coisa muito importante, e é uma coisa que remonta, por exemplo, lá ao Heidegger e a todo aquele povo. E isso vai estar presente aqui também, porque se esses personagens aqui se percebem em um eterno presente, isso significa que eles não precisam de Deus. E se eles não precisam de Deus, a única coisa que eles precisam aqui é continuar sobrevivendo e fugir dali. Se eles não precisam de Deus, o mal pode se espraiar por todos os lugares. E é justamente por conta disso que o mal vai ser uma figura onipresente aqui ao longo de todo o romance, como eu já falei para vocês em algum momento do passado aqui deste mesmo vídeo. Mas enfim, eu tive que acender a luz aqui do lado, porque como vocês sabem, o tempo de São Carlos é maluco, e daí de repente ficou nublado. Mas eu ia dizer para vocês o seguinte, o fato de haver aqui nessa colônia penal
cadáveres de escravos enterrados por todos os lugares. E o fato de haver também essas várias caçadas aos presos acaba gerando na narrativa uma espetacularização do sofrimento que acaba fazendo com que neste romance se retome todo o argumento central que movimenta aqui o Na Colônia Penal do Sr. Franz Kafka, que gira em torno dessa ideia da espetacularização do sofrimento. E tudo isso, novamente, acaba retomando a questão do suplício tal qual foi descrito pelo Michel Foucault aqui em Vigiar e Punir, como eu falei para vocês no início desse vídeo. Tudo isso acaba gerando um medo constante nesses presos, cujo estopim vai então justificar todas as formas de barbárie que nós vamos acompanhando aqui ao longo deste romance. Porque, afinal de contas, o medo do Melquíades justifica para ele as atitudes que ele vai tomando para com esses prisioneiros, assim como o medo desses prisioneiros justifica as atitudes que eles próprios tomam com relação uns aos outros e com relação ao próprio Melquíades. Então é muito interessante observar a relação entre o medo e a violência aqui em todo este romance. Outra coisa muito importante aqui neste livro é a relação entre o homem e o trabalho, porque todos esses presos aqui têm as suas funções muito bem definidas, muito bem delimitadas. Isso porque vamos nos lembrar que o trabalho dignifica o homem. Então, esses prisioneiros aqui têm que trabalhar para que eles consigam alcançar o status de seres humanos, que é uma coisa muito problemática. Mas enfim, isso tudo acaba lembrando bastante pra gente aquela famosa frase "o trabalho liberta", que estava gravada nos muros, nos portões, né, dos campos de concentração, e que vai ter aqui o seu equivalente, porque no muro da colônia penal está escrito alguma coisa como "a correção nos torna livres". Então, se não for isso, eu vou deixar certinho aqui a frase na tela, mas se não me engano, é isso mesmo que está escrito. Então veja que existe mais essa referência aqui neste romance. Pensando nisso, então, os grandes temas aqui deste livro vão ser a relação do homem com o poder, com o mal, com a morte e com o trabalho. E claro, tudo isso circunscrito ali sob os efeitos de um confinamento prolongado e desumano pelo qual está passando aqui, ou pelo qual estão passando todos esses personagens. E para além de tudo isso, existe todo um questionamento sobre a natureza da justiça, que é vista aqui como algo diferente da lei, porque a lei não foi feita para todos, ao contrário, teoricamente, da justiça. Então, como eu disse para vocês, essa colônia penal aqui, ela está situada em um lugar bem afastado da civilização e ela não estabelece nenhum tipo de comunicação com a realidade externa. Mas isso não significa que as pessoas de fora não saibam da existência da colônia penal. A colônia não é um segredo para ninguém. Todo mundo sabe dela e o grande caso é que as pessoas não se importam com o que está acontecendo lá dentro. Como os presos pertencem ao Estado, ninguém liga para o fato deles estarem sendo caçados, para o fato deles estarem sendo mortos, torturados e por aí vai. Porque bandido bom é bandido morto. Isso porque, se a gente for parar para pensar, o papel da prisão é basicamente evitar que eu entre em contato com o preso. O papel da prisão é fazer com que esse presidiário seja o menos humano possível, para que eu não consiga exercer sobre ele nenhuma empatia, para que eu não consiga me identificar com uma criatura reles, vil e pestilenta como um presidiário sob nenhuma circunstância. E é justamente por conta disso que a função do Estado, pensando nessa questão mais da organização das penitenciárias, a função do Estado é sumir com essa escória para que eu pense que está tudo bem, porque afinal de contas o mal não sou eu, porque se eu fosse mal, eu estaria preso lá na cadeia. Como eu estou aqui fora, eu sou um bonzinho e tudo corre muito bem, não é mesmo? Portanto, apesar de teoricamente a colônia penal ser um lugar de reabilitação,
ela é, no fundo, um campo de extermínio, porque afinal de contas, assim, o Estado fica muito bem e as pessoas de fora ficam melhor ainda. Justamente por conta disso, a única coisa que move esses personagens aqui deste romance, que são personagens que não são nem um pouco confortáveis pra gente, porque lembra lá, eles são assassinos, estupradores, ladrões e por aí vai. A única coisa que movimenta esses personagens aqui é a necessidade de fugir, porque eles sabem que uma hora ou outra eles vão ser ali os próximos a estarem na mira do tal do Melquíades. Só que, por outro lado, como eu disse no início do vídeo, a pena de morte, e neste caso aqui, a desumanidade com a qual esses prisioneiros são tratados, a pena de morte e essa desumanidade são formas de mostrar que o Estado fracassou em docilizar o corpo desses homens aqui, em docilizar essas pessoas, em disciplinar esses prisioneiros. Portanto, é inconveniente que eles continuem vivos e justamente por conta disso eles foram largados à própria sorte com um louco no controle, vivendo ali quase como sob um estado de exceção. Isso é uma coisa muito interessante a se pensar aqui também ao longo de toda essa leitura. Pensando nisso e pensando ainda que antes esse lugar aqui em que funciona a colônia penal era uma fazenda de escravos, um dos temas em que a autora vai tocar aqui, ainda que de maneira muito rasteira, é a questão da marginalidade. E daí eu vou falar isso de novo para ficar bem claro para você, hein? A Ana Paula Maia não está defendendo bandido aqui neste livro, ok? A gente sabe que esses personagens aqui não são boa coisa. A grande questão é que, pelo menos para mim, foi impossível ler um livro como esse sem pensar, por exemplo, no fato de que a maior parte da população carcerária do Brasil é composta por pessoas negras. Então, o homem negro e a mulher negra no Brasil são, até hoje, rebaixados a uma condição de aviltamento extremo, assim como esses personagens aqui deste livro, ainda que o único a ter a sua raça descrita seja lá o tal do Bronco Gil, que é o filho de uma índia que foi estuprada por um branco. Então, apesar disso, não é muito difícil pensar nesses outros prisioneiros aqui, nesses outros personagens, como pessoas não caucasianas em um país como o nosso. Então, alguns desses outros personagens são, por exemplo, o Valdêncio, que é um senhor de 65 anos, que é o prisioneiro ali dessa colônia penal, que é responsável pela cozinha, então é ele quem faz os pratos um dia ali. Ele passou a vida inteira atrás das grades e justamente por conta disso ele aprendeu a se conformar com a sua condição social. Uma coisa muito importante sobre o Valdêncio é que ele manca de uma perna e isso é uma coisa que acaba reforçando a sua condição enquanto prisioneiro, porque parece que ele está constantemente arrastando uma bola de ferro. E isso acabou me lembrando que é muito interessante que na obra da Ana Paula Maia, esses personagens dela sempre têm alguma doença e essa doença reforça a condição social que marca esses personagens dela. Então isso é uma coisa muito interessante na obra dessa autora. Muito bem, então você tem lá o Valdêncio, você tem o Melquíades, como eu falei para vocês lá, um maluco, e cujo nome remete aos 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, mas enfim. Você tem o Taborda, que é ali o carcereiro, e que justamente por conta disso ocupa um lugar fronteiriço entre o diretor e os presos, já que ele só tem poder quando comparado ali aos presidiários. E o Valdêncio não, o Taborda, ele é uma pessoa ingênua e que já se acostumou com toda a maldade ali ao seu redor, então ele é indiferente a tudo aquilo que está acontecendo com os presidiários. E daí, apesar de o livro ser composto por duas linhas temporais, uma que trata do presente e a outra que trata do passado, o único personagem que tem uma história aprofundada é o tal do Bronco Gil, que como eu falei para vocês, vai ser um dos personagens centrais aqui, porque os demais presidiários, como não tem nenhuma importância,
eles não têm passado, o que novamente vai reforçar a condição social daquilo que eles vão representar aqui. Isso, evidentemente, essa duplicidade temporal da narrativa acaba abrindo margem para toda uma discussão sobre a memória, mas não se trata de uma memória dos personagens, mas sim de uma memória deste lugar onde esses eventos se passam, que é uma memória que vai aos poucos se materializando, e daí você vai ter que ler o livro para saber do que se trata, porque esse vídeo já está ficando muito longo. E daí, para finalizar, eu gostaria, como sempre, de salientar aqui o estilo da autora, que é marcado por sentenças curtas, por um senso apurado de referencialidade e por uso de verbos no presente do indicativo, o que é uma coisa muito interessante quando a gente pensa no resultado disso para o andamento da narrativa. Além disso, a falta de elementos cronotópicos, ou seja, elementos que se referem ao tempo e ao espaço em específico, acaba fazendo com que essa narrativa seja algo mais universal, porque ela pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Na verdade, trata-se aqui de mais um texto que se passa naquela geografia própria criada pela Ana Paula Maia em todas as suas publicações, pelo menos que eu li até o momento. Agora, uma grande diferença que marca esse romance quando a gente o compara com os anteriores é que aqui a violência ela recebe um outro tipo de tratamento. Não se trata mais daquela violência gráfica que a gente encontra, por exemplo, em Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. É uma violência muito mais psicológica, uma violência muito mais aprofundada e talvez por isso mesmo seja uma violência ainda pior. Enfim, não vou falar mais nada porque esse vídeo já deve ter ficado, sei lá, com 1 hora de duração. Leia este livro porque ele é maravilhoso. Não sei se ele é o livro mais recomendado para quem está começando na obra da autora. Eu recomendo que você comece por algum outro, mas ainda assim fica aqui a dica de mais essa leitura incrível, certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.